dizer que aqui em Cametá tenha personalidades que tenham sido de forma positiva aqui para Cametá. É uma coisa que tem acontecido também em Belém, essa troca desses nomes de colonos por personalidades que tenham feito algo muito importante para a cidade e que a gente tem que correr atrás para que aconteça em todos os lugares, porque é a história que está sendo guardada vamos dizer, de uma glória vindo por meio do genocídio, né? Da nossa colonização aqui, dos índios, dos escravos. Índios foram feitos escravos, além de mortos, né? E aí é um processo que a professora sempre fala, olha, vocês vão, olhem as toponímias, vejam, é homenagem a quem? As ruas ao redor de onde vocês estão. É homenagem ao local, homenagem a hoje, é homenagem àquele colono. É claro que a gente não pode descartar a história, né? Que foi como começou. Mas a gente também não precisa glorificar, né? Não acho, pra mim, pelo menos na minha opinião, não sei quanto a vocês, podem pensar diferente, tudo bem. Mas eu não acho que seja algo a se glorificar, uma história que começa a partir do genocídio de um povo que é nosso, né? A gente tem que se sentir amazônica, pertencente daqui e de sangue de herança indígena, negra, né? Era isso, gente. A gente pode fazer esse exercício aí, tá bom? Onde nós estamos agora era o fim da cidade. Aqui que se delimitava a cidade de Cametá. Aqui que era conhecido como Largo da Pólvora. E depois de muito tempo, depois de vários governos, como lá onde passamos, lá no Boulevard Romeu Pérez, era onde se faziam os eventos de cametaenses, onde se festejava o carnaval, os eventos estudantis eram todos lá. Porém, devido à insegurança que aquele local transmitia, devido à erosão, passou a ser exercido aqui na Praça da Cultura. Praça da Cultura é mais conhecida popularmente, mas no papel ela é conhecida como Praça Deodoro da Fonseca. Esse nome, Deodoro da Fonseca, é um conjunto de 3 praças, que é a Praça da Justiça, essa praça aqui, a qual estamos, que é a Praça da Bandeira, e a Praça Jardim dos Artistas, Dr. Vitor Tamer, isso, obrigado. A Praça da Justiça, ela mudou sua forma em 2012, quando ela foi entregue no governo de Valdo Valente. Ela era praticamente um campo e tinha um monumento no meio dela. E a partir do governo Valdolim, ela se transformou por completo. Ela tem uma nova estrutura agora. Aquele monumento que tinha lá no centro da praça, ele não está mais lá. Ele está apenas na placa lá, o símbolo da justiça. E é isso que define a praça, o nome de justiça, né? Aqui a Praça da Bandeira, ela é composta por 2 monumentos importantes, que é o Monumento da Resistência à Cabanagem e o Monumento da Bandeira. O Monumento da Bandeira, ele é composto por 26 mastros para guardar todos os estados, a bandeira de Cametá e a bandeira do Brasil. Aqui é o local de reunião cívica, aqui que acontece os desfiles de 7 de setembro, basicamente é isso. E da cabanagem, o nosso amigo John Lennon vai dar mais ênfase em relação a isso. A Praça Jardim dos Artistas, Vitor Tamer, ela é homenageada aos artistas cametaenses. A estrutura dela antigamente ela era apenas um negócio plano, igual como era a Praça da Justiça. Depois de muito governo também, ela se elevou e foi criado o chafariz do Botinho lá. E popularmente ela é conhecida como Praça do Botinho. E ultimamente colocou-se a estátua de bronze, o busto de bronze do México Pijó, né? México Pijó. E a priori é isso que eu tenho para falar. É essa a minha contribuição no evento. Muito obrigado. Para nós encerrarmos a parte que iniciamos na Praça Padre Prudêncio, nós temos aqui ao fundo o monumento em homenagem à resistência à cabanagem, né? Como o colega mencionou anteriormente, a praça aqui é a Praça da Bandeira. E como nós podemos ver ao fundo, nós temos a sede da prefeitura, que era a Casa de Câmara e Cadeia. E este monumento enfatiza o poder da igreja e o poder da luta contra os cabanos. Como nós podemos ver pelo monumento, são soldados, pessoas reunidas lutando com materiais que não se utiliza pólvora. Nós temos ali a imagem de um remo, nós temos a imagem de terçados, de facões, e atrás, do outro lado da trincheira, nós temos o Padre Prudêncio, a figura principal dessa Cametá resistente, dessa Cametá
invicta e seus soldados legalistas armados com armas de fogo. Temos também a simbólica samalmeira atrás dele, representando o poder e a força que isso representa em Cametá. Mas, como a gente pode ver, este monumento foi proporcionalmente colocado aqui à frente da prefeitura para reiterar e para reforçar o poder que tem Cametá, o que teve essa luta para que Cametá se mantesse invicta, Cametá se mantesse forte, para que Cametá se mantivesse a ordem. Assim, tentando fazer um resumo um pouco, né, desse ponto aqui. Aqui a gente tem vários elementos, né, que poderiam ser retratados, né, alguns já destacados, né, pelos colegas, pelos alunos. Então, nós temos a atual sede da prefeitura, tá, que é conhecido como um prédio histórico, Casa de Câmara e Cadeia. Tá? Ela é datada do século XIX, final do século XIX. Tá? Temos o Grupo Escolar Durmal de Seixas, tá? Que inicia a construção no final do século XIX, mas é terminado no século XX, precisamente em 1905, termina essa construção dele. Temos também um outro prédio, que é a antiga usina elétrica, também do início do século XX. Além da usina elétrica, já funcionou lá o tiro de guerra, já funcionou a Câmara Municipal, e atualmente é onde está o Museu de Cametá, né? Agora está interditado o espaço, né? Elas estão reformando lá, então não tem como fazer visitação, tá? Temos as 3 praças, como já foi falado, que é um conjunto, né, de praças, de 3 praças, e a questão do monumento, né, do monumento de resistência à cabanagem. E aí, aproveitando o que acho que foi o Juan que falou, né? Foi o Juan que falou agora há pouco aqui. Então, essa questão aqui da visão sobre a história, da visão sobre os fatos, da visão sobre os processos. Então, Cametá é muito marcada por isso. Então, claro, se a gente for resgatar, né, os episódios, os fatos históricos, então tudo começa, né, com os interesses que estavam aqui nessa terra. Então, não existia Cametá. O que existiam eram as sociedades indígenas que aqui já existiam, que aqui viviam. Então, os camutás, os pacajás, os pariçós, né, e outros que existiam, esse grupo, né, tronco tupinambá. E aí vem o que? Os colonizadores, né? Então, desde a chegada aqui dos franceses, o Labarthe, o Daniel de Latouche, então essa área já despertava interesse, né, pela ocupação, pela exploração. Então, esse interesse em explorar o território, né, vai justificar por que então essa atenção especial em querer ocupar, né, em querer efetivar uma ocupação do território, já que inicialmente só a parte norte, nordeste do Brasil tinha sido colonizada, né? Então, por mais de 100 anos, essa parte onde é atualmente a Amazônia não tinha despertado o interesse da coroa portuguesa. Mas justamente em função da empreitada dos franceses, também holandeses, também ingleses, na foz do Rio Amazonas, isso muda, muda o cenário. E aos poucos há então esses processos, né, esses fatos históricos que vão resultar em 1635, né, com a fundação de Cametá. Mas como a gente viu, mesmo antes já existiam expedições religiosas, né, que vai inaugurar a missão, né, o aldeamento religioso, com o Frei Cristóvão de São José. Em 33 há essa doação formal da capitania, através da Sesmaria, que é doada. Em 35 essa fundação como vila. Em 37 a delimitação do que seria então essa área que pertenceria ao Feliciano Coelho de Carvalho, tá? E tudo isso, claro, não tem como não falar em relação à questão de Belém, então, porque é a partir da fundação de Belém que você vai ter a fundação de Cametá, porque faz parte de um projeto estratégico de proteção de Belém. Então, há o surgimento dos fortes, né? Há o surgimento das cidades, como Belém, por exemplo, e há também o surgimento dessas vilas que vão dar apoio, ou que vão servir de proteção justamente para essas áreas onde estão os fortes, como exemplo Belém. Então isso explica, digamos assim, esses vários interesses que estavam por trás. A coroa portuguesa, os religiosos, os colonos que vêm para essa região, que vêm habitar essa região, tá? Claro, a sociedade indígena depois, os negros que são trazidos a partir do Marquês de Pombal, né? Então tudo isso que vai compor, que vai fazer parte da sociedade, né, local, sociedade cametaense. A tese do professor Edir explica como é que surgem os ribeirinhos. Então, Cametá tem um aspecto interessante, é que a maior parte da população não está na cidade, está no interior, está nas ilhas, estão nas vilas, né? Então, como foi possível isso? Então, o que explica isso, segundo o professor Edir, é justamente que muitos desses, quando vêm as intervenções do Marquês de Pombal, e uma delas foi
diminuir a influência dos jesuítas, né? Por isso que vem depois a substituição pelos mercedários. Então muitos que viviam nas cidades fogem, saem da cidade e vão para as ilhas, vão habitar as ilhas. Antes existe uma política de imigração, famílias açorianas vêm para Cametá. Uma das principais famílias é a família Faial, por exemplo, tem a ver com essa imigração dos açorianos. Tá? E esse movimento, essa saída das pessoas da cidade para o interior, então, digamos assim, ele é intenso, ele é grande. Isso vai explicar por que a população do interior, das comunidades ribeirinhas, vai ser grande, vai ser um número quantitativo muito grande. Tá? Não só em Cametá, mas especialmente também em Cametá. E aí, claro, então é tudo isso, né? Os colonizadores, a sociedade indígena, os negros que vão formar o que vai ser, né? A cultura cametaense, né? O patrimônio cametaense. Só que o patrimônio, especialmente o edificado, né? Ele exalta, né? Ele acaba ressaltando, né? A visão das elites locais, né? Então, o Dom Manuel de Seixo, o Padre Prudêncio, a família Mendonça, a família dos Pérez são elites, né? São elites agrárias, né? Naquela época eram aristocratas, né? Da época, então eram donos de escravos, né? Eram donos de grande extensão de terra. Então isso, claro, tem que ser destacado. Tá? Então eles foram notáveis na política, na economia, né? Na parte religiosa, mas também eram o quê? Eram aristocratas da época, né? Eram elites da época. E aí perpetuou-se isso, claro, né? Através do nome das praças, do nome do monumento, dos bustos, né? Especialmente lá como está lá expresso no monumento aos notáveis. Isso passou a ser uma tônica na história de Cametá, né? Esse reforço, essa valorização das elites locais. Tá? Mas claro, a cultura não é representada somente pelas praças e pelos monumentos. Então aí vem o aspecto imaterial. Então em Cametá também é muito forte o patrimônio imaterial. Então os ritmos, as danças, né? Então essas manifestações são muito conhecidas em Cametá. Então o siriá, o samba de cacete, o marierê, que é uma manifestação religiosa, né? o misturado, o sacro profana, o bambaí do rosário, o chamado carnaval tradicional, essa questão dos fofós, os cordões mascarados. Então aqui é a Praça da Cultura, né? Esse nome sugestivo, então é aqui que acontece, né? Que ocorre, né? O desfile do carnaval. Então é conhecido também essa parte, né? Das escolas de samba, mas o que é mais conhecido é o chamado carnaval tradicional, dos fofós, dos cordões mascarados, tá? Então a gente busca também retratar esse aspecto, né, do porquê Cametá é muito conhecido do ponto de vista cultural. Então não só pelo patrimônio histórico, pelo patrimônio edificado, mas também pelas suas manifestações, pelas suas várias manifestações culturais. E não só aqui em Cametá na sede, mas no Juaba, por exemplo, que é uma vila histórica, no Carapajó, na Vila do Carmo e outras vilas. Então em Cametá existe 11 distritos, além da sede existem 11 distritos, 11 vilas distritais. Então há uma fragmentação, digamos assim, política do território. E em cada uma dessas vilas tem festividades religiosas, tem grupos culturais, tem manifestações culturais. Então imagine a riqueza cultural que tem o município, né? Então por tudo isso, a gente termina nessa parte do roteiro destacando esse aspecto cultural, para além, né, do material, mas também destacando o aspecto da cultura imaterial existente aqui no município, não só na cidade, mas no município. Então isso é um pouco, né, do que a gente queria retratar no roteiro. A gente agradece, né, a participação, né, dos que vieram no roteiro para contemplar, né, um pouco do nosso projeto, tá? Agora uma dúvida, não sei se você responder, se existe algum movimento de emancipação de alguma vida, se existe? Sim, a gente tem um professor na faculdade de Geografia, o professor Rosivantes, que estudou, desenvolveu um projeto sobre isso. Existem 3 ações, 3 projetos, cada um em diferentes estágios, né? Tem um projeto de emancipação da Vila do Juaba, que é a vila mais antiga, tem o do Carapajó e outro da Vila do Carmo. São 3 projetos de emancipação. Tá? E assim, o que estaria mais, digamos assim, com força, porque tem a questão política, é o Carapajó, né? Devido a ser uma das principais vilas do ponto de vista econômico, né? Desse fluxo, né? Porque é onde chega lá, né? Onde chega lá o ônibus, lá é o Carapajó. Então existe um movimento mais forte lá no Carapajó. Tá?